Alô, fazendeirada do Brasil, esse jargão abrindo o programa aqui, Zebu para o Mundo, já faz tempo. Em outubro, no dia 2, fez 21 anos que a gente está aqui no ar e tal. E eu tenho, entre as tantas honras que tenho, como participar do Nelore Fest, que foi a festa nobre do Nelore, e aproveitei a viagem para passar na casa do Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que é sobrinho, bisneto da princesa Isabel. Não é. Todo ano você faz o mesmo erro. O mesmo erro. E hoje... Eu não sou bisneto, sobrinho bisneto, sou bisneto da princesa Isabel. Trineto de Dom Pedro II. Você não é sobrinho, é bisneto. Bisneto. É linha direta. Exato. Tá bom. Dom Bertrand, que saudade. E a cada ano, já fazem 8 anos que o Natal aqui no Canal do Boi, aqui na BCZ, aqui na fazendeirada do Brasil, é do senhor. Todo dia 24 de dezembro, quando não cai no sábado ou no domingo, a gente te convida, vem aqui e grava com você. Primeiro, no seu bom dia, uma reflexão até religiosa, ou até uma reflexão espiritual, vamos dizer assim, né? Concentrados naquilo que é o campo, que é o agronegócio. Somos todos, nós todos acreditamos em Deus. E o senhor, aqui no Paz no Campo, é o nosso orientador nesse sentido. Bom dia e a sua mensagem inicial. A minha mensagem é a mensagem do Paz no Campo. Quando os pastores chegaram à gruta para venerar o nosso divino Salvador, que havia nascido, o que eles ouviam? Os anjos que cantavam glória a Deus nas alturas e paz na alma, no mundo, aos homens de boa vontade. É exatamente isso que nós queremos para o nosso campo. Se houver essa paz que foi aberta para o mundo com a vinda do nosso Redentor, não há o que segure o Brasil. Havendo harmonia, havendo colaboração, havendo a verdadeira fraternidade, porque nós somos todos criaturas de Deus, somos católicos, somos filhos de Deus. Havendo isso, estão criadas condições para um Brasil melhor, para um futuro extraordinário, sabe, para o Brasil. E havendo chuva, né? Que esse ano está bem, havendo chuvas, né? Chuva é coisa que Deus manda, né? É a chuva que Deus manda, todo ano. Esse ano houve um pouco mais de seca, mas agora já temos uma chuvarada bem generosa, graças a Deus. Sua família ali pelo Paraná está satisfeita, né? Todo mundo está satisfeito. Com a agricultura. Todos gostam da chuva. E depois, às vezes, na chuva é uma bênção de Deus. Certo. Dom Bertrand, é talvez... como que a água benta que vem do céu para fertilizar nossas terras, fertilizar nossas plantas, para dar vida. Toda a natureza se transforma. E assim foi o mundo também com a vinda do nosso Salvador. No nascimento do menino Jesus, sob os olhares da Santíssima Virgem São José, abriu uma nova era para o mundo. Toda a história do mundo se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes do Natal e depois do Natal. E nós festejamos essa grande data, que é a maior festa da cristandade, a maior festa do Brasil, a maior festa do Brasil, do mundo. O Dom Bertrand é permanentemente, o senhor é, Dom Bertrand, um homem inspirado e argumenta bem sobre tudo. E interessante que o senhor prega essa paz no campo, né? O senhor prega a paz, nós dois estamos aqui numa luta há 8 anos. Nós dois não, desculpa a falta de modéstia. O Dom Bertrand está, eu sou apenas aquele coadjuvante que faz as entrevistas, né? Pautados pelo Nelson Barreto, pelo Hélio Brambila, que são seus assessores mais diretos aqui. Mas, Dom Bertrand, na verdade, quando se trata da vida dura, da realidade, a gente tem que se transformar em pessoas mais sérias, né? Teremos mais dificuldades em 2022 do que tivemos daqui para trás? Não acho. Porque o povo brasileiro acordou. Em 2016, o povo brasileiro sentiu-se agredido, sentiu que estavam usurpando a nossa nação. E o povo brasileiro acordou e bradou o quê? Quero o meu Brasil de volta. E esse Brasil de volta acordou. Não adianta dizer em toda a imprensa, as mídias, as grandes televisões, que a situação do Brasil é trágica, nunca houve o governo piora, etc. Eu nunca vi na minha vida uma tal falsificação da realidade como está assistindo hoje em dia. Mas, para ver como o Brasil acordou, compare 2 datas.
É só comparar. Esse ano, 7 de setembro e 12 de dezembro, e 12 de setembro. Sim. Onde é que havia mais gente? É. E aquilo era o Brasil comemoração. real, o Brasil que queria paz, o Brasil que queria progresso, o Brasil que pedia, quero Deus acima de tudo. É verdade. O nosso presidente venceu a eleição quando ele escolheu como lema Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. acima de tudo. Ele repôs Deus no alto No lugar que todos devemos reconhecer que é nunca dele, devemos né? ter tirado. Se você tira Deus, que o Estado fica Deus. E aí o Estado começa a legislar sobre tudo que bem entende. Então, sobre destrói a família, destrói a propriedade, abala tudo. Se respeita a lei de Deus, que problemas veriam? É. Imagine uma cidade, uma região, uma nação que todos respeitem só os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, Que problema haveriam? é. Seria o que nós rezamos no Pai Nosso todo dia. Uhum. Venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seria fazer desse mundo um céu na terra. Isso que nós queremos para o nosso Brasil nessas vésperas de Natal. Deixa eu entrar Portanto, em temas Deus que a gente vai poder discutir hoje, como o bicentenário da República, né? Não. Da Independência, desculpa. Estou ruim para voltar no tema. Da Independência do Brasil, o bicentenário. E outra coisa, foi aqui no córrego do Ipiranga, no bairro de São Paulo, né? Sei. Venha comigo, como é que disse o Dom Pedro? Sigam quem for brasileiro, não é isso? Foi uma coisa assim? Não, isso foi na Guerra do Paraguai. Ah, tá. Eu sei que Foi no Grito Ipiranga, foi Independência ou Morte. Quer dizer, quando... A Independência ou Morte. Dom Bertrand, isso tem me uma ajudado coisa. a ativar muito a minha memória, principalmente a memória no que diz respeito à história. Mas há uma coisa que valeria a pena salientar, Rosário, é que a nossa independência foi diferente dos nossos vizinhos hispânicos. Porque a nossa independência foi muito mais uma emancipação, uma emancipação preparada muito antes disso, Dom João VI. É verdade. A vinda dele não foi uma fuga, foi uma longa preparação para transferir a capital do mundo luso aqui para o Brasil. E aqui, Dom João VI lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. Tô certo. Criou o Banco do Brasil, a Biblioteca Pública, a Escola Naval, a Academia Militar, absolutamente tudo. Tudo. O Brasil estava preparado para essa emancipação. E quando ele voltou a Portugal, por causa de uma revolução liberal no Porto, que ameaçava criar uma revolução francesa, uma revolução sangrenta em Portugal, deixou aqui seu filho mais velho, o herdeiro, e deu um último conselho: meu filho, põe esta coroa em tua cabeça antes que o aventureiro faça, mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente. Sejas tu o imperador. Graças a isso, nós, brasileiros, mantivemos a unidade da nossa nação, que é a quarta maior nação do mundo. Do mundo. Mas Territorialmente. com um detalhe, não há nenhum país no mundo que tenha uma área cultivável tão grande quanto o Brasil. Pois é. Não há nenhum país do mundo que tenha um povo tão afável, que tenha tanto calor ramando quanto o Brasil. Não há nenhum país do mundo que tenha tanta água quanto o Brasil. Não há nenhum país do mundo que tenha a melhor insolação, que é fundamental para a agricultura. Nós temos tudo. E nós temos no subsolo todos os minerais possíveis. O potencial do Brasil, nenhum outro país tem. Os Estados Unidos, a Europa já esgotaram suas terras. A China nem se fala. A China esterilizaram suas terras. Só o Brasil tem potencial para isso. Dom Bertrand, nós temos muitos temas para abordar aqui com o senhor, porque eu venho ávido, né? Você é Hamilton Ribeiro, que todo mundo conhece, é ex-Globo Rural, hoje está tranquilamente, se aposentou, né? Me pergunta assim: Crosara, você tem sempre uma boa conversa com aquele Dom Bertrand. Ele até tem interesse em, proximamente, conversar, bater um papo com o senhor. Me disse Zé Hamilton. Então, o senhor, nós temos que abordar assuntos importantes. Houve um tempo em que a nossa pauta aqui nas entrevistas, eu disse a Zé Hamilton, é porque eu sou provocador, eu provoco o Dom Bertrand, e ele vem Mas e responde. recebe cada resposta. Eu tenho que tomar cuidado, porque o homem não é brincadeira, não. Mas eu então, agradeço a Deus a amizade que nós pegamos nesses 8 anos de convivência. Dom Bertrand, marco temporal, eleição presidencial, e outras questões mais, se o senhor se lembrar, pode comentar, são desafios
para serem resolvidos no ano que vai começar, no ano de 2022. O senhor está animado? O agronegócio vai continuar pujante? Vai continuar. Todos esses comentários eu queria que o senhor fizesse agora num segundo bloco. Pode assim? Pode ser. Eu vou só chamar os nossos comerciais, aproveitando, explorando a sua presença aqui, que é uma figura nacional. Campo Grande! De volta aqui nesse final de ano, né, nesse Natal que se aproxima, no ano que vai começar, minha conversa com o Dom Bertrand, fui até o Palácio Real, poderíamos dizer assim, bem, não é bem assim, mas é a residência do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Dom Bertrand, eu terminei o primeiro bloco jogando para seus comentários os desafios que teremos em 2022. Comente e me diga, o agronegócio superará tudo isso? Eu tenho certeza que sim, porque o agronegócio cresceu, inclusive nos piores tempos dos governos de esquerda que nós tivemos aqui. Apesar dos governos que nós tivemos, péssimo com a reforma agrária, com toda a especialização ambiental, com todas as dificuldades que a agricultura, o Brasil venceu isso, superou isso e ninguém passou fome nesse país. Nós passamos brilhantemente a crise provocada por aquele Lehman Brothers dos Estados Unidos, aquela crise econômica mundial, não tivemos fome no Brasil. Nós passamos brilhantemente, o Brasil foi saqueado por uma seita vermelha que dominava a nossa pátria, queria escravizar o Brasil à China, aos comunistas. O espaço brasileiro não passamos fome. Houve a Covid, uma epidemia que veio da China. Bom lembrar. De um vírus chinês. Bom lembrar. Foi uma pandemia no mundo inteiro. O Brasil não passou fome. Não houve revolução social. Aliás, nunca conseguiram nesse país criar um clima de luta de classes. Nunca conseguiram criar uma questão racial. É verdade. O Brasil é bondoso, o brasileiro nasceu sob a proteção da senhora Aparecida. O agronegócio tem muito a ver com isso. O agronegócio tem muito a ver com isso, porque o agronegócio que alimentou o Brasil. É verdade. Nós alimentamos nossa pátria, os preços dos alimentos da cesta básica só têm caído graças ao progresso espetacular que nós temos na nossa agricultura. E, além do mais, o Brasil hoje alimenta sua população, são 220 milhões de habitantes praticamente, e alimenta mais, no total, segundo dados da Embrapa, o Brasil alimenta 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É Quer muita dizer, gente. praticamente um quarto da humanidade come alimentos produzidos aqui. Ninguém segura esse país. Da comida que sai do chão brasileiro. O marco temporal e outras questões um pouco complexas, que nem está muito democratizado esse assunto, eu queria que o senhor falasse um pouco, explicasse o que é o marco temporal e qual é a importância da votação que vem aí. Parece que o Supremo, eu vou conversar isso mais detalhadamente com o Nelson Barreto, um jornalista importante de Brasília, mas parece que o Congresso é que vai resolver essa parada. E aí a gente se anima um pouco, né? Porque é um absurdo. Que absurdo é o marco temporal da forma que estão querendo? Cruzara, a garantia da liberdade qual é? A propriedade privada. Propriedade privada. Se eu não sou dono, fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. Ora, o que é a propriedade? Trabalho acumulado. Essa é a realidade. Então, o governo não tem o direito, o governo nem, quer dizer, nem o Supremo, nem o governo, qualquer poder não tem o direito de confiscar nossas propriedades. Acontece que, na Constituição de 88, foi estabelecido que as áreas em que já estão, os índios estão estabelecidos, lhes serão garantidas. Aqui no Brasil, é 13% território nacional para menos de 1 milhão de pessoas. Né? Dizem que são 800 mil índios. As estatísticas que eu tenho, de alguns anos atrás, eram 200 mil. Não sei como é. Surgiu tanto índio nesse país. Bom, e houve todo o problema Raposa da Serra do Sol. E aqueles índios foram plantados. Eu tenho informações sobre os índios que foram plantados naquela região, não tinha nada. E foram gaúchos levados pelo governo, no tempo do governo militar, para explorar aquela região, pois analisar a terra porque era muito fértil. Mas antes de haver
calcários, a irrigação, etc., não tinha nem mosquito. Nelson Barreto esteve lá e viu aqui não tinha nada. Fizeram daquilo uma Canaã. É verdade. Foi a maior índice de produção de arroz por hectare do Brasil, talvez do mundo. Vieram certos esquerdistas, disseram, não, isso é uma área indígena. De fato, já tem um certo número de índios que foram trazidos de outros lugares. E que trabalhavam com os gaúchos. E viviam bem. E viviam muito bem. Melhor que na tribo. Muito melhor. Inclusive, houve um referendo entre eles, e a maioria dizendo que queria continuar como estava. Contra a vontade deles, por causa do governo de esquerda, foi a Polícia Federal tirar na ponta da metralhadora os agricultores. Qual o resultado? Os índios foram para Rio Branco, estão cartando lixo. Resultado. Estão lixando. E aquele arrosal todo nunca mais produziu um grão. Acabou. Acabou. Miséria. E os índios estão catando lixo no Por Rio isso que Branco. o marco temporal, aumentar a área para Depois, os indígenas, mas nessa é uma ocasião, coisa desnecessária, não é? Nessa ocasião, houve muito debate. Inclusive, eu estive no Supremo conversando com alguns juízes. O ministro Marco Aurélio fez um voto contra o marco temporal, contra o que estavam querendo fazer, para preservar, deixar os gaúchos, etc. Porque aqui nunca tinha sido área indígena. Tá certo. E, no seu voto, o ministro Marco Aurélio disse: proféticas palavras do professor Plínio Corrêa de Oliveira, que no seu livro Tribalismo Ideal com o Mundo Progressista do século XXI, está prevendo o que ia acontecer, mostrava isso. E, bom, apesar disso, foi chegar num acordo, marco temporal. Então, foi dada aquela área injustamente para os índios, mas foi estabelecido que não tem mais outras áreas para índio, porque já tem demais. E qual foi o resultado? Agora, diz não, esse marco temporal não vale. Por quê? Porque isso é um direito anterior à Constituição, direitos imemoriais dos índios sobre as terras. Então, com isso, a gente pode chegar em qualquer lugar que não é. E dizer, essa terra meu avô veio aqui. Então, vem um juiz de esquerda, não, de fato é, pronto, perde a propriedade. Não há, se introduzir o marco temporal, acaba a garantia da propriedade privada no Brasil. Tá bom. Essa é a realidade. Deixa eu te fazer uma proposta aqui nessa nossa conversa. Falta um pouco de tempo ainda, eu vou chamar um comercial e depois do comercial eu queria que o senhor ficasse num assunto só. Por que e como vamos partir para esse assunto, eleição no final do ano para presidente da República e outros cargos? Vamos falar sobre isso, que eu sei da sua proximidade, da proximidade da Casa Monárquica do Brasil com o presidente Jair Bolsonaro. Queria que o senhor comentasse isso no final da nossa participação. Pode assim? Pode. Então deixa eu chamar aqui Campo Grande, ande! Pois é, de volta aqui com Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Dom Bertrand, a grande expectativa dessa nossa conversa é para que o senhor fale do atual governo federal e, na sua concepção, não que queiramos forçar ninguém, deve-se votar em Jair Bolsonaro. O senhor fala isso abertamente nas nossas conversas. Falaria também aqui, gravando na televisão? Não tem a menor dúvida. Quer dizer, o que está em jogo na próxima eleição? Essa seita vermelha que quer voltar a dominar o Brasil, quer voltar a criar o MTST, invasões de terra na cidade, abala todos os direitos, etc., ou preservar a conquista que o Brasil teve a partir de 2016, com essa reação, quando o Brasil sair às ruas, dizendo minha bandeira verde e amarela jamais será vermelha. E quero o meu Brasil de volta. O que nós estamos vendo agora, nesse período, apesar de toda a campanha de certa imprensa, televisões, etc., contra, é que o Brasil está renascendo. O MST praticamente acabou. As invasões de terra praticamente acabaram. Existe o favorecimento da agricultura, existe a questão trabalhista diminuiu. Quer dizer, nós estamos fazendo uma correção de rota
fundamental. Agora, não pode fazer que agora, dessa correção, que foi no sentido tradicional, volte àquela esquerda, com aquela agenda socialista, em que os direitos estão abolidos. Porque, tirando a Deus do panorama, esse pessoal faz o que bem entendem. Eles estão destruindo a família. Eles querem abolir o direito de propriedade. Eles insistem numa socialização do ensino. O Enem, o que era antes disso? É uma agenda comunista. Fazendo a cabeça das crianças, quem não respondesse de acordo com a agenda comunista, não passava no Enem. Olha só. É isso que nós não queremos mais. O Brasil diz um basta. Nós não queremos a agenda vermelha. Nós queremos continuar na linha da nossa vocação de uma nação ocidental e cristã. Manter as nossas tradições, custe o que custar. Não estou falando custe o que custar no sentido armado, mas no sentido de nós temos que manter o povo alerta para que a vontade dos brasileiros se manifeste. Todas as manifestações que têm havido ultimamente mostram que a imensa maioria dos brasileiros quer a continuidade do atual governo. Pois é, o Dom Bertrand, muito feliz em me encontrar mais uma vez, pela pelo oitavo ano seguinte. O Natal é seu aqui no programa, a gente faz sempre, na véspera do Natal, uma entrevista com você. Segue o janeiro todo com mensagens suas, porque o momento, quando você sai de um ano e entra no outro, é um momento de reflexão. E ninguém melhor do que uma reflexão ecumênica como é a sua, porque o senhor é da Igreja Católica, é o Paz no Campo, é o seu movimento todo, mas o senhor não ataca nenhuma religião, o senhor é uma pessoa que aceita a crença de cada um, respeita a crença de cada um. Muito obrigado por mais essa entrevista, viu, Dom Bertrand? Eu agradeço também a ocasião de me dirigir aos brasileiros, sobretudo ao homem do campo, pedindo a Deus Nosso Senhor, pedindo a Santíssima Virgem, que está aqui representada, presidindo a nossa conversa, que nos abençoe. O Brasil nasceu já com o Cruzeiro do Sul, marcando a predileção do Brasil, pelo Brasil. O primeiro ato da nossa história foi uma Santa Missa, em que teve com corpo, sangue, alma e divindade, Deus Nosso Senhor, que havia nascido na Gruta de Belém, humildemente na Gruta de Belém, mas que abriu para o mundo as portas da civilização. Nós fomos ver o que era o mundo antes de Cristo, depois de Cristo. É impressionante. Se for comparar as nações não católicas, não cristãs, com as nações cristãs, a diferença de progresso é fabuloso. Okay. Quer dizer, isso abriu para nós a possibilidade de fazer desse Brasil uma anticâmara do céu. E é isso que nós queremos. Peçamos Nossa Senhora Aparecida, que foi consagrada, o Brasil foi consagrado Nossa Senhora Aparecida por Dom Pedro I, logo depois da independência. Sim. Portanto, nós temos uma madrinha no céu. É verdade. Peçamos a ela, que é a mãe do Divino Redentor, que nessa data que se festeja o nascimento do nosso Redentor, que nos abriu as portas do céu, junto com as portas do céu, inclusive nos abriu as portas do progresso no Brasil. Sem isso nós não teríamos. Seria um conjunto de então tá, muito bom. Etc. Isso tudo nós temos, e que Deus Senhor nos abençoe e ajude aos nossos agricultores, que são os verdadeiros heróis, porque resistiram e ainda continuam com paz, com tranquilidade, a sustentar a nossa pátria e a criar as condições para o progresso para o Brasil. Tá bom, muito obrigado ao Dom Bertrand de Orleans e Bragança. A conversa com ele é muito boa, a gente tem até vontade de continuar, mas quem está aqui na televisão é escravo do horário, né? Vem aí a sequência da grade de programação aqui no canal do Boi. Muito obrigado. Aqui termina mais um programa Zebu para o Mundo.